ser humano tem o dever, o direito e a obrigação de ser feliz. Vocês estão fazendo a parte de vocês? Salve, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Este é um programa gravado, então já fica ali, não é online, é gravado, tá? Mas é feito com o mesmo carinho e com o mesmo amor que nós fazemos os online. E aqui está para fazermos perguntas e respostas, respondermos. Acabamos de terminar uma live de perguntas e respostas, né? Hoje, início de julho, dia 13 de julho. E temos algumas perguntas fresquinhas, saída da live para cá. Mas antes de mais nada, o Robson vai conversar com vocês e vou pedir para ele fazer uma prece de abertura, para que a gente possa começar a nossa perguntas e respostas com uma prece. Boa noite, pessoal. Essas perguntas realmente estão super novas, né? E a gente está fazendo esta gravação, né, em atenção a vocês, para não ficar uma quarta-feira sem um vídeo, quando o Jordelei vai estar se dedicando ao programa de mentorias, né? Mentorias com o Jordelei. Então, é uma atividade que precisa de concentração e precisa de estar com o grupo, né? Então, a gente optou por fazer a gravação. No início eu tinha até pensado, Jordelei, né? Será que a gente conseguia conciliar as duas coisas? Punha as perguntas de 19 horas e o grupo 20 horas, né? Mas isso ia ser muito corrido, ia ser muito dispersivo, né? E como a gente tem... até porque os encontros presenciais eu já vou estar antes no lugar e vai estar chegando pessoas. Pois é, não vai ter essa possibilidade. E também existe a questão, né, da gente ter uma formação de energia, e aqui na gravação a gente pode se preparar para isso, né? Então a gente acabou de sair do Perguntas e agora o vídeo é de perguntas, então a gente já está na sintonia e a gente já está preparado, né, para essa atividade. Então eu convido todos vocês a se concentrarem, né? Quem está assistindo isso posterior ao dia que a gente está junto, para se conectar também na mesma energia que estamos agora. Queridos amigos espirituais que nos auxiliam com tanto desvelo e carinho, que nesta atividade possamos ter a conexão necessária com os teus ensinamentos para que as orientações sejam produtivas, expansivas e equilibrantes. Que todos que estão aqui, nesse momento, conectados a essa energia, possam sentir a vibração do plano superior e encontrar a resposta para suas dúvidas, o alívio para suas dores, o apoio para suas dificuldades. Que todos nós tenhamos essa certeza da presença do Pai Maior em nossas vidas e que, nesta certeza, possamos pavimentar um caminho seguro, firme e sereno na direção do Cristo. Fiquem conosco nesta atividade nas próximas que se seguem. Que assim seja. Som? Que assim seja e graças a Deus. É bom que a gente vai retomando esse ritmo, né, de trabalho. E uma das coisas que a gente sempre gosta de fazer quando tem essa retomada de trabalho é relembrar como era antes, né? Então, antes era exatamente assim, a gente só, eu e o Jordelei no estúdio, com uma listinha de perguntas e que a gente ia vendo, né, o que cada um podia contribuir com essas respostas. E isso é muito legal de reviver, assim. Eu vou começar, muito legal. Eu vou começar com uma pergunta de mediunidade da Audrey Alves de Moraes. Nossa querida. Que engraçado, eu estava pensando nessa pergunta mesmo. É porque eu acho que é uma boa pergunta de abertura, sim. Jorge e Robson, podem falar mais sobre a mediunidade se manifestando mais nas crianças?
Sim, sim. Na live que teve hoje, né, no dia 3, a gente teve perguntas sobre transição planetária, né, em relação a sonhos e projetos. Então a gente sabe, nós falamos também sobre a questão da genética, que não tem motivo por que arrumar o toca-fita se a gente não tem mais fita cassete, né? Ou seja, você não precisa mais de fita cassete. Então hoje a gente usa a nuvem para reter informações. Antigamente a gente deixava a fita cassete, tá, no aparelho para gravar a música do rádio. Essas tecnologias, elas mudaram, e essas tecnologias nos mostram muito sobre o processo que está vindo com as gerações novas. Então, as crianças da década de 50, 70, 80, reticências até chegarmos nos dias atuais, elas foram passando por inúmeras transformações. Há relatos dos povos da geração ouro, da geração prata, da geração índico, da geração cristal, ou seja, tem muitos relatos de gerações de espíritos que vieram em tempos diferentes com esses encaminhamentos. Isso faz sentido? Faz muito sentido, porque as crianças, ou seja, nós, quando estamos renascendo, que é isso que a gente precisa entender, nós, quando estamos renascendo, nós já estamos renascendo com uma consciência muito maior. Com certeza, a minha, a do Robson, a sua reencarnação próxima, ela vai ser num panorama que nós não imaginamos em relação ao mundo espiritual, em relação ao mundo terreno. Então, a maneira que o mundo espiritual se manifesta no terreno, Audrey, é através da mediunidade. E agora está mais que na hora de a gente compreender de fato que criança é só o corpo, só a roupagem, porque o espírito é milenar. Aquele ser que está habitando ali é milenar. E ele traz todo o compêndio de informações, né, de vidas anteriores, ou seja, de dezenas de séculos. Acho que é a forma mais precisa de não dizer quanto tempo assim. Então a gente pode dezenas e dezenas de séculos aí. E que está refletido agora num ser pequeno em transformação, mais acelerada do que nós. Então a maneira que se manifesta é pela mediunidade, entre matéria e espírito, né? Então a gente vai ver esse boom na mediunidade das crianças cada vez mais intenso. Sempre existiu, sempre teve a mediunidade na infância. Não é algo novo, sempre existiu isso. Acontece que agora os espíritos voltam mais lúcidos e os corpos mais preparados. Então a mediunidade se torna mais aberta, com projeções conscientes, com visões conscientes, com lúcidas, né? Com convívio harmonioso entre os dois lados, sem viver aquela fantasia do mundo assustador que é o invisível, sabe? Então isso é um caminho cada vez maior no desenvolvimento das nossas crianças e das futuras gerações. É verdade. E é bem interessante também ver que junto com as crianças mais preparadas, os pais agora estão mais preparados, né, para lidar com isso. Então, no filme do Divaldo é bem claro isso, né? Era meio do século passado, né? Uma época mais antiga, e a criança, Divaldo, já tinha muita manifestação, e quando ele falava disso, o pai ficava bravo e queria dar uma surra de marmelo no menino, né? Tipo assim, para com essa bobajada, que não tem nada disso. E como hoje já é tudo tão diferente, né? Das pessoas já terem conhecimento sobre isso, de que as crianças têm os chakras mais abertos, então elas têm mais sensibilidade, que elas são mais vulneráveis, e de que a gente precisa de ter uma proteção quanto a elas, né? Então, por exemplo, o Jordelê já falou várias vezes que o filho dele tem uma mediunidade, né? E o quanto a visão dele é bem diferente da do pai do Divaldo, né? Assim, não, calma. Tempo ao tempo, vamos fazendo evangelização de crianças, vamos ensinando coisas positivas, né? E que quando for a hora da ferramenta se expressar, vai ser a hora da ferramenta se expressar, né? Então a gente tem hoje muito mais esse apoio. E uma outra coisa que eu acho que é importante é, apesar das crianças terem muita sensibilidade, às vezes, até pelo véu do esquecimento, né? Elas estão numa fase de nova formação.
E muitas vezes, emocionalmente, elas não têm maturidade para lidar com os fenômenos, né? Então, o papel de quem está orientando é muito acalmar, dizer que é uma coisa que pode ser natural, mas que não está na hora, né? Igual a sexualidade, igual outras coisas que vão ser vividas quando for adulto, e direcionar as crianças para serem evangelizadas, né? Que à medida que elas aprendem esse suporte espiritual, né? Olha, tem um Deus que te ama, e tem espíritos bons, e tem os anjos, né? Que estão te protegendo. Ela tem uma segurança para lidar com aquilo de uma forma leve, para quando realmente chegar a hora, né? Perfeito, perfeito. Agora tem uma pergunta, então, aqui bastante interessante do Fernando de Oliveira. Olá, poderiam falar sobre o impulso de se alimentar demais? Parece uma hipnose que faz esquecer o que a razão orienta. Depois vem a sensação de fracasso por dar essa vacilada também espiritual. Então ele está dizendo que às vezes essa compulsão alimentar, na opinião dele, também é espiritual, né? Está perguntando se a gente poderia falar sobre isso. Claro que podemos. Eu acho, meu irmão, que a gente não pode colocar tudo na conta da espiritualidade. Tudo que é em exagero está falando muito mais de nós enquanto encarnados do que nós enquanto espíritos livres da matéria. O espírito no início pode sentir fome, mas ele não vai para restaurante no mundo espiritual. O espírito pode gostar de bebida, mas não vai conseguir beber no mundo espiritual. Ele vai poder sorver energias de pessoas que fazem isso, né? Mas ele fazer por si não. Então, são muito mais questões aqui, compulsividades que nós temos aqui. A origem dessa parte compulsiva é que nós precisamos analisar e estudar. E aí nós vamos entrar num campo muito vasto, que é a psicologia, que é a psicoterapia, que é a psicanálise, que é o trabalho realizado por médicos que cuidam da saúde mental nossa, né? Mental e emocional. Porque com certeza tem uma desestrutura no corpo. O que nós estamos querendo compensar com o consumo de tabaco, com o consumo de álcool, com o consumo de drogas, com o consumo de comida? Porque a gente está querendo compensar alguma coisa. Então a gente compensa no alimento, naquilo que nos satisfaz. Só que é um poço sem fundo, porque toda a satisfação é momentânea. Por exemplo, a realização sexual. Nossa, todo mundo gosta de fazer sexo, mas a realização, o desejo do sexo, as imagens, tudo dura horas, dias, semanas. O orgasmo, segundos. E passou. E aí tu vai viver tudo aquilo de novo. Ou seja, toda essa parte compulsiva é direcionada ao prazer. O prazer é momentâneo, as consequências são grandes, né? Então, eu acho que nem sempre está relacionado a plano espiritual, mas está mais ligado a essa parte física que nós estamos aqui. O que eu estou buscando? O que eu não estou... Ou melhor, o que eu não estou gostando de mim? Para me julgar, para me condenar ao alimento eterno. Então, é uma brincadeirinha isso, né? O consumo do alimento eterno. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me castigando? Eu acho que essas perguntas que a gente precisa refazer muito. Eu não vejo muito uma questão espiritual, né? Porque, bem, não sei, eu não vejo muito uma questão espiritual, vejo bem uma questão muito eu espírito e eu matéria, entende? Não espiritual externo para mim. Eu acho que a grande maioria, do ponto de vista espiritual, são daqueles casos em que o espírito só se aproveita do impulso daquela pessoa e ele também tem o mesmo impulso, então ele fica ali sorvendo os fluidos, né? Então, ele já pega uma pessoa que já fuma e ele quer fumar e ele fica ali acompanhando aquela pessoa para também, né, ter aquele prazer. Uhum. Agora, do ponto de vista de medicina ou de ciência, é muito que Jordelei falou, uma busca de prazer, né?
E é uma busca de um prazer que é uma fuga. Naquela hora me dá um prazer e eu quero sentir esse prazer a qualquer custo, né? Mesmo sabendo que me faz mal, e aí isso ele falou na pergunta dele, né? Então eu sei que me faz mal, e mesmo assim eu vou lá e busco. Então, só que na hora da balança ali dentro do cérebro, que ele quer uma coisa imediata, então ele nem lembra que está fazendo mal, né? Vai lembrar depois. E essa busca tem sido muito explorada por muito coach, muita gente meio pseudo-neurociência, né, que está aí no Instagram falando de dopamina, dopamina, dopamina. Você vê que tem 500 sites aí falando de dopamina, né? E as pessoas falando assim, como acabar com a sua procrastinação em 5 dias, né? Vamos regular a sua dopamina que você vai passar a ser produtivo, não sei o quê, não sei o quê. E você vai mudar todos os comportamentos. E é claro que ali, dentro do que eles falam, tem um fundo científico, que a gente já conhece bem a função da dopamina hoje, mas é um pouco uma exploração da boa-fé das pessoas, né? Não é tão fácil assim mudar os hábitos. Então, essa compulsão, acho que a primeira pergunta é essa, né? O que eu estou tentando tampar com esse comportamento? E é muito o que o Jordelei falou, né? O que eu estou buscando essa coisa imediata porque eu não suporto o médio e longo prazo, né? E aí é uma pergunta que é aí de ordem mais profunda, né? E que a gente precisa de aproximar da resposta com uma certa gentileza, porque pode ser uma coisa que me dói muito. Quando tem um comportamento meu que eu não consigo mudar, ele está escondendo um algo que eu tento compensar, como disse o Jordelei, mas que às vezes é um algo que dói demais e que eu não consigo só deixar de lado assim, né? Porque eu quero deixar de lado. E então eu tenho que aproximar disso com gentileza, porque senão eu vou fazer uma violência do tipo assim, agora eu vou fazer muita, muita força para controlar esse comportamento, e aí eu viro uma panela de pressão, né? Porque eu controlei o comportamento, mas ele estava servindo de válvula de escape para o quê? Aí esse para o quê daqui a pouco vai explodir, né? Então são coisas importantes da gente pensar com carinho, com cuidado, né? E não ir metendo o pé na porta e tacando uma voadora que não vai dar certo. Exatamente isso, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Acho que até uma outra pergunta que estava na live que completa bastante é de uma senhora que falou que a mãe estava internada e que ela viu uma sombra vampirizando a mãe ali. Isso então vou fazer essa pergunta. É Que da acho que é meio... Isaurine Melo, que tem o mesmo assunto, né? Pergunta: durante o processo de internação da minha irmã com diabetes altíssima, quando eu estava em prece, em fase sonolenta, vi tipo um vampiro sugando sua nuca. Poderia ser um obsessor? Poderia não. Se estava sugando, era, né? E se estava sugando, era. E, na verdade, nesse caso, a gente chama isso de vampirismo. Tá? Por isso que pode se associar ao consumo de álcool, ao consumo de entorpecentes, né? Por exemplo, está na moda agora a ayahuasca. A ayahuasca, quando olhada como tratamento mesmo, como conceito de busca espiritual de uma forma muito séria, ela tem todo o respeito e busca preciosa. Agora, quando ela é por já tradição, para mim estar sempre naquele estado, aí já é vício, né? E aí é prejudicial. Aí aquilo que era para ser bom torna-se prejudicial. Ou seja, a linha é muito tênue em qualquer área. Como eu me ignoro de tudo para viver só minha mediunidade no espiritismo ou em qualquer outra religião, e tudo que eu fiz, tudo fora daquilo está errado, eu pulei, eu rompi a linha tênue. E eu entrei no lado em que ela não é mais salutar, que ela não traz mais coisas boas, em que ela me desestrutura. Então, tudo é assim. E então isso a gente chama de vampirismo. É um dos processos obsessivos. Pode existir o vampirismo por comida, por álcool, por drogas, e também o vampirismo por ideias, por ações, o vampirismo por conceitos religiosos. O vampirismo é muito grande. Isso é um processo de obsessão, que vai da obsessão simples à obsessão complexa. Agora, em termos dos prazeres, né, só para fazer um link de novo na pergunta anterior, eu já falei que eu estava me perdendo um pouco no consumo de bebidas alcoólicas.
e que a iniciação no candomblé foi uma bênção para mim, porque eu tive que frear ela, né? Então, de preceito por um ano, até a obrigação de um ano, que pode ser com um ano, que pode ser com um ano e 2 meses, pode ser com 2 anos de feitura, eu pagar minha obrigação, ou seja, quando eu pagar minha obrigação de um ano, vai ser quebrada essa quisila. Então, aí depois disso eu poderei consumir de novo se eu quiser. Então, ou seja, eu fui obrigado a isso. Só que, por exemplo, o Robson me conhece, eu nunca fui muito de gostar de doce. Eu sempre evitei muito, como pouco, comia pouco. Eu troquei a compulsividade, né? Eu não estou bebendo, mas agora eu sinto uma necessidade muito grande por doce. Então, não é que o candomblé veio e curou o joelho da bebida, não, continua ali dentro ainda, eu só estou trocando. Então, o que eu faço? Como eu sei o problema grande que é o doce, né, da diabetes e da gordura, então eu tento evitar um monte, né, tento segurar um monte, mas eu percebi que teve uma inversão ali. Então, eu não trabalhei internamente, eu não trabalhei emocionalmente, eu também não posso não ter trabalhado os espíritos todos ao meu redor que me levam ao processo do consumo. Mas é muito eu. Agora, isso é sim processo de obsessão e bem na linha do vampirismo. E todos nós temos telhado de vidro, né? Porque todos nós temos uma compulsão. Dizer que a gente já está assim, batendo as asas de anjo e subindo para os planos elevados, né? De novo aquela história do Haroldo com o intestino, né? A gente ainda é muito material e ainda tem um intestino que faz muita M, né? Então, essa coisa da nossa fragilidade cai um pouco numa pergunta também que teve lá ao vivo, né? De o que eu tenho que observar em mim mesmo e que repete, né? O que é aquela coisa da repetição da autossabotagem. A repetição da autossabotagem é justamente esse ponto que eu ainda não venci. Mas o primeiro passo para eu vencer é reconhecer, né? Então tá, igual o Jordelei percebeu, ó, tem tal coisa que tá difícil de lidar. Como eu vou fazer para lidar com isso? Então, eu resolvi fazer uma coisa. E nós todos temos, né? Nós todos temos um ponto que a gente tem dificuldade de lidar, senão a gente não estava aqui. E à medida que a gente vai reconhecendo esses pontos, está resolvido? Não. Aí eu sei que aquele trabalho tem que ser feito, né? Aquela parte tem que ser transmutada, aquela parte tem que ser integrada no meu eu eterno, né? No meu self, no meu espírito. E aí nós vamos chegando lá, né? Perfeito. Maravilha. Muito Vamos bem. adiante. Uma pergunta da Maria do Carmo Silva. De que adiantam minhas orações por alguém que tem uma hora definida para partir, diante de uma situação grave de saúde? Né? Então, o que ela está dizendo é: se a pessoa vai morrer mesmo e ela tem uma hora para morrer, para que eu estou fazendo preces? Né? Talvez seja uma comparação bastante dura. Por que você lava a roupa quando está suja? Acho que isso responde muito. Nós estamos falando da imortalidade da alma. Nós estamos falando de seres imortais que transcendem a matéria, que já tivemos inúmeros corpos, entre eles homens, entre eles mulheres, entre eles homossexuais. Porque a homossexualidade ela está na história, está gravada na história, não é coisa recente. Então nós já tivemos muitos corpos e muitas vivências espirituais ao longo disso. Muitas roupas se perderam, assim como nós. As roupas da infância não existem mais, as roupas da adolescência não existem mais, as roupas da primeira juventude não existem mais, as roupas, muitas vezes até de 1 ou 2 anos atrás, não existem mais. Então, teve um desencarne ali no momento que eu deixo as minhas roupas irem, ajudarem, servir a outros. Porém, o ser permanece. Quando nós rezamos e quando nós estamos diante de um caso de doença, minha irmã, nós estamos olhando uma luta linda, divina, de reabilitação espiritual. É muito duro ver um corpo padecer uma doença. É muito duro ver alguém que amamos passando por limitações severas, por dores
que nós nem conseguimos mensurar o tamanho. É muito duro isso. Por isso se chama provação coletiva. Mas existe a provação individual. E aquela provação individual torna-se um expurgo àquele espírito. Aquele espírito está drenando muita energia ruim que só pode ser drenada no cárcere da matéria. Por isso a espiritualidade usa essa terminologia, no cárcere da matéria, na prisão da matéria, porque a matéria prende o espírito. Nós somos livres. Quando estamos aqui reencarnados, não somos livres. A gente tem pelo menos 10 horas, 10, 12 horas, às vezes 14, às vezes 16 horas, acordados e com muitas limitações. E aí a gente dorme de 5 a 7 horas, a 8 horas algumas pessoas. Então, nesse tempo, a gente está livre. A gente está de volta ao mundo espiritual livre. Mas a grande aqui, então eu chamo a reencarnação é uma prisão. Como se chama a prisão? Esqueci o nome. O que? Semiaberto. É de semiaberto. Regime semiaberto. É um regime semiaberto, que a gente passa um tempo na prisão e um tempo livre, em termos espirituais. Então, quando a gente está rezando por aquele moribundo ali, que é muito querido e muito quisto por nós não estamos rezando pelo corpo dele. Nós temos que ter lógica, por mais que doa, um corpo que está ali totalmente desgastado de todas as suas partes, não tem como reabilitá-lo a uma condição plena de vida. Né? Agora, o espírito que está ali vestindo aquela roupa, né? Este sim, a nossa oração vai trazer um benefício muito grande a ele, porque vai começar a fazer os processos de desligamento dos órgãos, das matérias, dos pensamentos, das ações, e esse processo de desligamento que é que romperá os elos do sofrimento com os elos das conquistas. Então, a oração, quando nós olhamos para a matéria, para a roupa, é por que não lavar a roupa suja? É por que lavar a roupa suja? Agora, quando nós olhamos para a questão espiritual, para o ser imortal que somos, independente do estado corpóreo que se encontra, então ali nós estamos falando do ser que habita, né? Ou seja, a chuveirada vai trocar de roupa para ir para a máquina lavar, mas tu vai para o chuveiro tomar um banho para estar renovado também. A oração seria o banho, né? Aí, só nessa tua fala, você apontou dois motivos muito importantes, né? O primeiro, a pessoa que está orando lidar com a própria dor, que é muito difícil ver a outra pessoa que eu amo naquela situação, né? E a prece ajuda eu a me equilibrar diante daquela cena. E o segundo motivo que você falou é a pessoa está ali em sofrimento e a minha oração alivia o sofrimento dela, né? Da doença, do processo, da confusão mental que fica da passagem. Então, a minha oração ela tem muitas funções nessa situação, né? Muito poder mesmo, tanto de me beneficiar, como beneficiar a pessoa que está ali e beneficiar os outros, né? Os médicos que estão ajudando, as enfermeiras, os outros familiares, todos que estão em volta vão se beneficiar muito dessa oração, né? Porque eu entendi um pouquinho pela pergunta dela que ela está pensando assim, já que está determinada a hora de morrer, não adianta rezar, né? Mas é porque a finalidade não é mudar a hora de morrer, é a gente conseguir ter todos esses outros ganhos. Agora, sobre a hora de morrer, né, tem essa passagem bem interessante do livro Obreiros da Vida Eterna, né, que André Luiz está participando de uma equipe de socorro que está auxiliando pessoas que vão fazer a passagem. Então, tem várias pessoas ali que já estão com doença avançada e que mereceram, né, a atenção da equipe lá de Nosso Lar para poder fazer a passagem de uma forma mais tranquila. E tinha um católico, tinha um protestante, tinha uma senhora espírita, tinha vários, né, que iam fazer a passagem ali. E aí tem um dos casos que é uma senhora que ajudava em evangelização, que já estava com um processo, né, de desligamento bem avançado, e aí de repente vem uma ordem do alto e o orientador fala para André Luiz assim, não, o dela nós vamos esperar. Ela ganhou uma moratória,
ela ganhou um tempo a mais, e aí eles fazem um socorro diferente, que é para ela religar no corpo físico, para ela ficar lá mais tempo. E aí André Luiz fala assim, mas por que que ela ganhou e os outros não ganharam? Né? Os outros também fizeram coisas boas. Aí ele disse assim, por causa da prece daquela criança ali. Aí ele mostra, né, um menininho lá, da família e tal, e o que que acontece? A filha da senhora que ia desencarnar estava grávida. E o menino rezou assim, olha, não, a gravidez dela é muito importante, porque vai vir a minha noiva. Então, se ela tem uma gravidez difícil, vai ser bastante penoso para a nossa programação reencarnatória. Então, a senhora ela ganha mais uns meses para ela ficar com a filha durante a gravidez, para depois ela partir, né? Então, essa coisa da data, ela não é tão rígida igual a gente imagina, né? Depende muito de muitas outras circunstâncias, e a espiritualidade conduz isso de uma forma que às vezes a gente nem imagina, né? Então, a gente tem que ter essa abertura sobre esse ponto da data e tem que também ter uma fé na força da nossa oração, né? Que ela pode mudar muitas coisas. Perfeito, perfeito. Excelente lembrança. Viu, pessoal, como é importante ler? Porque tem muitas coisas que a gente aprende na leitura mesmo. Mas é verdade, né? A leitura, ela informa, né? E às vezes ela consegue comover a gente. E o André Luiz, ele tem essa maneira de narrar, né? Que é muito emocional mesmo, né? Como se fosse construir uma história, né? Então ele não está lá falando sobre moratória. Significa que você vai ganhar uma data extra, não sei o quê, né? Ele conta a história das pessoas ali e envolve a gente, né? Exatamente. Vamos então à última pergunta. Bora. A Maria Dina, ela perguntou, Jordelei, boa noite. Estou perguntando para Jordelei. Que medo. Meu irmão está há 24 dias internado na UTI, sofrendo dores, mais de 3 cirurgias na tentativa de aliviar suas dores. Foi animado várias vezes. Por que tanto sofrimento? Quando a gente olha o sofrimento na matéria, essa pergunta é muito válida e eu me faço essa pergunta: por que tanto sofrimento? Por que passar por isso? Né? Quando eu olho para a matéria, quando eu olho para essa vida, é só isso, é só essa vida aqui. Então eu me questiono exatamente como você: nossa, por que tudo isso? Por que tanta coisa assim? Agora, quando eu olho para a imortalidade, né, para o futuro, aí a gente não sabe, a gente não tem acesso ao que foi a, a nossa vida lá atrás. A gente não sabe qual é a necessidade de educação dos encarnados que assistem e dos desencarnados que acompanham e do espírito que vivencia a prova. Nós não temos acesso a isso, né? Por exemplo, qual é o ensino que te traz isso? Talvez você deveria olhar para ele. Nossa, passando por tudo isso, não na UTI, e ele continua forte lutando. Você pode olhar desse jeito. E você, nossa, quero ser tão forte como ele. E você pode tirar essa lição de vê-lo assim. Porque para ele não ter desencarnado nessa condição, ele está lutando pela vida. É inevitável isso. Não tem como tu não chegar a essa conclusão. Para ele ter ido inúmeras vezes, ter sido reanimado e ter voltado, ele está lutando pela vida, porque então ele tem consciência daquilo que ele precisa fazer ainda na matéria. Jordan, mas ele não fala, ele não faz nada. Não precisa, estando na matéria já está fazendo. Enfrentando as duras provas com resignação, com resiliência, ele já está fazendo. Então, a vocês, a nós encarnados, cabe, nossa, que força. Será que eu terei essa força também? Será que eu conseguirei ter essa força? Obrigado, fulano, por ter me ensinado força. Aí entra a gratidão. Né? Agora, para os espíritos que estão em volta, qual será a lição que eles estão tendo? Para os benfeitores espirituais que estão ali, porque também tem muitos benfeitores espirituais, o que será que eles estão dizendo, incentivando?
porque isso é um expurgo do mais pesado possível, ou seja, tá sendo drenado dele muita coisa, que só pode ser drenado no corpo. Então imagina que ele chegou lá no mundo espiritual no primeiro apagão que ele teve antes da reanimação, e lá é dito: filho, olha, se tu voltar a aguentar mais um pouco, nós vamos conseguir tirar tudo isso aqui, ó, isso que está ainda impregnado nas tuas auras, no teu corpo espiritual. Você lá, a gente consegue tirar ainda nessa vida. O que você acha? Ah, eu não vou ter a menor sombra de dúvida. Bora, vamos tirar tudo. Vamos lá. O corpo já está ruim, o espírito já tá aqui mais livre. Vamos tirar, vamos aproveitar, vamos tirar. E aí é uma benção aquilo, entende? Claro, eu estou olhando com um olhar extremamente otimista em relação ao espírito, né? Mas isso não apaga a dor que eu, encarnado, sinto ao olhar alguém que eu amo passando por aquilo. Então, essa é uma aprovação secundária, uma aprovação coletiva, porque envolve você, envolve os familiares. É uma aprovação coletiva secundária. Agora, que lição vocês, nós precisamos aprender sobre isso? Eu acho que essa é uma interrogação que tem que ficar sempre sendo analisada. Não teremos resposta, mas deveremos analisar muito ela, sim. É uma ótima resposta, porque eu acho que ao mesmo tempo que dá esperança, né, localiza a pessoa da tarefa a ser feita. Toda pergunta que começa com porquê, a primeira coisa que eu penso é, né, o porquê dela e dele vão ser diferentes do porquê de outras pessoas na mesma situação, né? Às vezes vai ter um outro doente na mesma situação e que às vezes o porquê é diferente. E eu acho que quando a pessoa está buscando essa pergunta do porquê, ela está querendo dar um sentido para aquilo que está acontecendo, né? Então tem uma pessoa que eu amo muito e que está passando por um sofrimento e eu preciso dar um sentido para aquilo, porque senão fica parecendo que é uma injustiça ou que é uma gratuidade, né? Ou o que está acontecendo com a pessoa que eu amo, né? Não devia estar acontecendo. E eu acho que essa angústia ela é necessária justamente para a gente encontrar essa força que vem de uma segurança, né, de uma confiança de que tem algo maior por trás daquilo. Porque se a gente não consegue enxergar esse algo maior, ou pelo menos não consegue confiar que existe esse algo maior, realmente aquela situação fica insuportável. Eu vou só me cair em dor e vou, né, me destruir com aquilo. Então, eu preciso de ter essa pergunta, mas muito no sentido não de achar a resposta, né? Como o Jordelei disse, não tem uma resposta assim que é uma frase, mas eu consigo dar um sentido para aquela dor, né? Então, o sentido pode ser isso. Na verdade, ele está resgatando coisas que de outra maneira ia ser muito mais difícil resgatar, né? Ou, no fundo, ele está ali lutando pela vida dele. Então, todas essas maneiras de enxergar me trazem uma energia de esperança e de que tem algo maior por trás disso que eu não estou vendo, que agora talvez eu não consiga perceber com a lógica ou encontrar uma resposta, mas que tem. E se eu tenho essa confiança que tem, é como se eu crie uma força para conseguir atravessar aquilo e chegar do outro lado maior, né? Chegar do outro lado expandido. Então, é o principal modo de eu enxergar isso, né? Pode ser que o raciocínio não ajude a aliviar a dor, mas às vezes ajuda eu a ter força para chegar do outro lado, né? É isso. Meus queridos irmãos, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui junto conosco. Vou lembrando uma vez mais, isso é uma gravação. Estamos gravando dia 3 de julho de 2024. E essa gravação está tendo porque neste momento provavelmente eu esteja num trabalho de mentoria mediúnica. E se você ficar interessado pela mentoria mediúnica, em qualquer momento você pode entrar em contato com este número aqui, ó, 11 91 149 2216. Através dele você terá as informações da mentoria, que ficará em aberto para que mais pessoas possam buscar no futuro, tá? Então, agradecemos imensamente a presença de todos vocês aqui. Com muita luz, com muito amor, encerramos essa perguntas e respostas. E lembre, viva sempre com plenitude e com amor.
Assim nós encontraremos sempre os melhores caminhos. Gratidão, Robson, pelo teu tempo de estar aqui gravando juntos, estarmos produzindo esses conteúdos, dando risada, conversando, botando ideias no ar. Está sendo muito bacana. Paz e luz a todos vocês. Somos co-criadores do universo. E é por isso que precisamos pensar em tudo que vivemos, pois tudo que pensamos ganha forma e realidade. Você é o que gostaria de ter sido?